Você já parou para pensar como é que nascem as ideias e como a gente executa dentro de uma agência de publicidade? Depois de andamento, de contrato e etc., a primeira coisa que a gente gosta de fazer é um briefing in loco, né? A gente ir até o cliente para entender a fundo. Que, claro, a gente vai ter o formulário de briefing, a gente vai ter aquelas coisas todas que a gente vai levantar, as informações, até durante a negociação, mas, assim, aquele feeling que a gente tem de ir visitar o cliente, conhecer a fábrica, entender, ir no escritório, acredito que ele seja muito mais rico do que até aquelas próprias informações. Claro que a gente tem que ter uma compreensão completa do negócio e tudo mais. Sabe aquela coisa assim, irmãos que são gêmeos e que são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, frequentam a mesma escola, têm personalidades completamente diferentes. E é exatamente essa ideia que a gente faz quando a gente vai para um briefing in loco. Às vezes, uma ideia, ela sai espontânea. Às vezes você já vai sair com uma ideia pronta de lá. Às vezes você já tem uma conversa de corredor, às vezes uma conversa com uma pessoa, ou na própria reunião você sai. Às vezes não. Às vezes você precisa ir desenvolver, fazer todo o caminho. O nosso processo ele sempre envolve brainstorming. Acho que como qualquer agência ele vai envolver brainstorming. Sabe aquele momento em que você está no carro voltando para a agência, dirigindo? Ali é a hora que sai uma ideia. É o momento em que vem aquela clássica, que a gente tá tomando banho, pensando na vida, bum, vem aquela outra ideia. E assim, claro, conjunto de repertório que a gente tem, experiências de vida, locais que a gente frequentou, viagens que a gente fez, são todas coisas que contribuem, né? As grandes ideias, geralmente vão vir dessas coisas que a gente já viveu. Uma das fases mais interessantes e, no meu ponto de vista, acho que a fase mais legal que existe, a fase mais prazerosa é a fase do brainstorming. É a hora da gente jogar tudo na mesa. Então a gente tem um processo que a gente vai fazer, a gente faz um alongamento mental, que a gente vê umas piadas, faz uma coisa, a ideia de dar uma limpada na mente. A gente tem um formato em que cada um vai dizendo as suas ideias, a gente vai escrevendo num lugar onde todo mundo consegue ver. Então, onde a gente traz essas referências que a gente coletou, essas informações de briefing, essas vivências de cada uma das pessoas que estão envolvidas no brainstorming, tudo isso contribui para a gente chegar numa ideia. Só da gente estar parado, focado um tempo em resolver um único problema, o quanto sai de ideias para se resolver. Então aí a gente tem um outro processo em que a gente vai fazer a escolha das ideias, elencar, às vezes a gente precisa votar, às vezes a gente consegue lapidar, às vezes a gente consegue juntar uma ideia na outra. E uma frase que eu costumo dizer muitas vezes aqui dentro da Tiberis, muito mesmo, é assim, se você não consegue explicar a sua ideia em uma frase, você não tem uma ideia. Você está num caminho para uma ideia, mas você não tem uma ideia. Então toda ideia ela tem que ser dita em uma única frase e de uma forma muito simples. Tem que ser aquela coisa meio óbvia, meio que, putz, é isso. É assim que realmente a gente consegue escolher realmente qual que é a ideia, porque a gente consegue dizer em uma frase. Aí a gente vai ver, cara, que recursos que a gente tem, o que a gente consegue executar a partir desta ideia. É possível execução? Como é possível execução? E aí a gente vai para o momento que a gente vai dilapidar essa ideia, né? Até a gente conseguir executar de fato ela. Os veículos de comunicação que a gente vai colocar, como é que a gente pode aplicar esta ideia no veículo A, no veículo B, no veículo C. Uma ideia forte, ela consegue desdobrar várias estratégias. Se você não consegue desdobrar várias ideias debaixo de uma ideia principal, provavelmente sua ideia é fraca. Então você precisa de uma ideia mais forte, em que exemplifique o que é a empresa de uma forma rápida, objetiva, mas que você consiga desdobrar ela em várias ações. Aí a gente já vai para montar planejamento, vai partir para execução, que eu acredito que seja papo aí para um outro vídeo. Viu, galera? Segue a gente aqui para mais.